Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é aquele que faz, que muda, que realiza. Jesus, Ele é aquele que transforma. Jesus é aquele que cura, que liberta. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus, Ele é aquele que faz tudo que nós precisamos. E nós só precisamos de Jesus. E se nós entendermos que nós precisamos de Jesus e vivermos com Jesus, nós viveremos o extraordinário de Deus. Amém? Shalom a todos, boa noite. Vocês estão felizes? Então dá um glória a Deus. Pastor, não estou feliz, eu passei por uns momentos difíceis, mas entenda que Jesus, Ele permite nós passarmos por situações adversas para que nós venhamos crer mais nele, para que nós venhamos entender que Ele pode solucionar tudo em nossas vidas. Amém? Vamos ler a palavra. Quem está sentado, pelo amor de Deus, fique de pé se você pode. Aleluia, Jesus. Quem aqui, quando você não era cristão, você já foi para um show, alguma coisa, para um samba, um pagode, alguma coisa? Se levanta a mão. Pode levantar. Eu já fui. Você já foi, Kelly? Muito? Como que era? Quando você ia, você ficava sentada lá. Aí, ó, tá vendo? Não sentava porque foi lá para se entregar para aquele negócio lá, não é? Para dançar, para ouvir, para fazer o que ela tinha que fazer lá, porque o ambiente era para aquilo, para dançar. Então nós estamos num ambiente para quê? Para adorar, para se entregar, para honrar, para exaltar. Então, meu irmão, se desprenda da terra, se desprenda, se coloque na presença dele, porque ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Você já imaginou quando uma pessoa ela está passando por um problema de enfermidade, ela vai ao médico e o médico dá um diagnóstico e diz para ela: ó, você não tem mais jeito, você tem que ir para a tua casa e você vai morrer. Então não tem mais solução. Mas entenda que Jesus, ele ainda é uma solução para o último diagnóstico médico, porque ele pode curar, ele pode libertar, ele pode ressuscitar aquela pessoa e transformar ela para a glória do nome dele. Então entenda que Jesus, ele pode fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. Jesus, ele quer fazer na sua vida o extraordinário. Então se entregue para ele nesta noite por inteiro, 100%. Se entregue para ele em adoração, em honra, em exaltação ao nome dele. Erabassore queimará, lebexere barando corobo, libentere barabassori arabal. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos ler aqui a palavra. Por conta do horário, o negócio está bom aqui, mas vamos dar uma segurada aqui. Obrigado, louvor. Pode descer. Aleluia. Vamos ler uma palavra. Eu só quero ler aqui um versículo. Vou deixar ele para sua meditação, mas nós vamos falar sobre outro assunto hoje. Vamos ler aqui Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler 2 versículos, 24. Vamos ler 23, 24, 25, tá bom? Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículos 23, 24, 25. Vamos ler em nome de Jesus. Quem está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo telão. Mas se você tem Bíblia, abra ela em nome de Jesus. Glória a Deus. Que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Agora o versículo 25, que é o mais interessante desses 3 versículos que nós lemos aqui. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Essa palavra vai ficar para sua meditação, mas nós vamos ler, vamos falar aqui sobre o Deus que dá direção. Amém? Glória a Deus. O Deus que dá direção. Sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 6. Pastor, e essa palavra? Fica para você meditar amanhã, glória a Deus, ou após o culto, mas eu quero ler Provérbios 3, 6. Amém? O Deus que dá direção. Quem está precisando de direção aqui, levanta a mão. Então você precisa de Deus, de Jesus, porque Ele que dá direção. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? No 3, toda a igreja leia. Você pode ler aqui pelo telão. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos mais uma vez, no 3, 1, 2, 3. Todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Agora a última vez para abalar, para estrondar tudo. No 3, vamos ler todos juntos, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Glória a Deus, amém? Pode sentar. Louve Jesus com palmas. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo hoje, nós vivemos dias de muitas vozes, muitas opiniões e poucos caminhos claros. Sim ou não? Vivemos dias de muitas vozes, muitas opiniões e caminhos poucos claros. Então, existem o quê? Pessoas cheias de informação, mas vazias de direção. Decisões estão sendo tomadas no impulso, na dor ou no medo. Por quê? Porque muitas pessoas estão ouvindo muitas vozes, muitas opiniões, porém poucas direções, ou seja, poucos caminhos claros que vai te levar em um lugar que você quer e precisa chegar. Então as pessoas elas acabam tomando decisões no impulso, na dor ou no medo. Elas vão lá agindo por impulso porque estão precisando tomar uma decisão, tomar uma direção, ou por um momento de dor, ou porque estão com medo. Então elas acabam saindo, vamos dizer assim, elas acabam saindo e tomando uma direção sem um rumo certo. Mas entenda que hoje o Espírito Santo ele nos lembra que Deus ele continua sendo o Deus que dá direção. Deus ele tem uma direção para você. Deus ele tem a direção que você precisa. Deus ele tem a direção que a sua mente, o seu coração, a sua vida precisa. E Ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de caminho. Ele é o Deus que dá a direção. Ele é o Deus que realiza o milagre. Ele é o Deus que faz tudo aquilo que você precisa. Ele é aquele que dá a direção para um casamento abençoado. Ele é aquele que dá a direção para você ter a tua empresa, o teu negócio bem sucedido. Então entenda que Deus ele é a fonte da verdadeira direção.
Quando nós lemos Salmo 23, verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É como se nós estivéssemos entendendo que quando nós temos Deus para nos conduzir, nos direcionar, não vai faltar o caminho certo, a direção certa, a qual nós estamos precisando para seguir adiante. Porque cada pessoa aqui, ela precisa ter um rumo certo. Aliás, cada pessoa aqui, ela precisa ter um rumo, mas um rumo, uma direção certa, a qual esta direção, este rumo certo, só Deus ele pode dar a você. Porque se você segue a direção de Deus, o que vai acontecer? Você vai chegar lá onde você deseja chegar, porque onde você deseja chegar é o lugar que Deus ele quer levar você. Aleluia. Então quem anda com o pastor, ele não anda perdido. Então o problema não é a falta de caminhos, é a falta de intimidade. Muitos querem a direção de Deus, mas não querem andar com Deus. Por quê? Por exemplo, eu tenho os meus filhos, eles vivem hoje sob a minha autoridade. Então eu, como pai deles, eu preciso dar a direção para eles. Eu preciso conduzir eles para um caminho. Então se eles seguem a minha direção e o meu caminho, como sendo a autoridade deles, o pai deles, o que vai acontecer? Eles vão chegar no lugar certo. Agora, se eles saem do caminho, se eles seguem outros caminhos, eles vão chegar no lugar a qual eles não queriam chegar. Então, o que o Senhor ele vem falando para nós nesta noite, que há uma necessidade de nós entrarmos em uma intimidade com Ele, para que Ele nos conduza ao caminho certo, a qual nós devemos seguir, para que nós cheguemos ao lugar a qual nós queremos chegar, para que nós tomamos posse daquilo a qual nós queremos tomar posse. Então muitos querem a direção de Deus, mas não querem andar com Deus. Não adianta nada você vir para a igreja por vir, você vir para a igreja, eu vou lá hoje ouvir uma palavra, beleza, Deus pode falar com você? Claro que sim, porque Deus ele fala com todo mundo, mas Deus ele não quer que você tenha uma vida viva, uma vida de ouvir falar. Deus ele quer que você viva uma vida em que as coisas se concluam na sua vida, em que tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você busca, se materialize na sua vida, para a glória do nome dele. E isso depende de quem? Depende de você, porque Deus ele quer te dar direção, ele está prontificado para dar a direção a qual você precisa. Aleluia. Pastor, e qual é a direção que eu preciso? A direção a qual Deus ele tem para você, a qual Deus ele quer direcionar você, o caminho a qual Deus ele quer conduzir você, a qual Deus ele quer te proteger, te guardar e te conduzir até o lugar a qual ele determinou no coração dele, para te honrar, para te dar vitória e mudar a tua história. Glória a Deus. Então a direção ela não vem de mapas, ela vem de relacionamento. Quem aqui já usou o Waze, ou você ficou do lado de alguém que está dirigindo e usando o Waze? Você já percebeu que ali é um caminho onde a gente coloca lá, não é assim? E ele vai nos levar a um destino a qual nós queremos chegar, sim ou não? No meio do caminho ele avisa que tem radares, vai ter um problema ali, toma cuidado, radar à frente, não é verdade? Então você vai vendo ali, você vai observando aquele mapa e tem várias ruas. Aí de repente você sai daquela rota, você entra em uma outra rua, aí o GPS ele fica tentando recalcular a volta, tentando te ajudar para que você volte para o caminho a qual ele estava te conduzindo. Por quê? Você tem um destino a chegar, você quer chegar a um destino, e o GPS ele está lá para te levar até o destino, sim ou não? Aí uma pessoa que está te esperando, ela fala, em quanto tempo você vai chegar? Olha, está dando aqui que eu vou chegar em 5 minutos, não é verdade?
E em 5 minutos você chega. Por quê? Por que você chega no momento certo, a qual o GPS está dando a direção para você? Por quê? Porque você está seguindo a risca aquela direção a qual o GPS ou o Waze está dando para você. Porque você, sem a direção daquele GPS, você não sabe chegar no seu destino. Então entenda que Deus, Ele é o nosso GPS espiritual. Nós sem Ele não conseguimos ou não sabemos chegar no nosso destino espiritual. Deus, Ele quer dar um destino para você. Deus, Ele quer te dar uma direção. Ele quer te conduzir por essa jornada, por essa estrada a qual você precisa seguir para alcançar o alvo na sua vida. Deus, Ele é um Deus de direção. Então entenda que Deus, Ele é a fonte da verdadeira direção. Não existe outra. Não existe outra direção. Então a direção, ela não vem de mapas. A nossa direção, ela vem de relacionamento. Então quando você se relaciona com Deus, sabe o que acontece? Deus, Ele te dá a direção certa. Se alguém vai te enganar, Deus, Ele está dizendo: essa pessoa vai te enganar, não faça negócio com ela. Porque Ele é o Deus da direção. Se você vai levar um prejuízo por conta de um negócio que você vai fazer, Deus, Ele vai falar com você, porque Ele é a direção. E sabe por que Deus, Ele fala com você? Porque você tem um relacionamento com Ele. Deus, Ele precisa que você se relacione com Ele. Deus, Ele precisa que você seja uma pessoa relacional com Ele. Que você pare um pouco e comece a pensar: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer comigo? E sabe o que Deus, Ele vai fazer? Ele vai te dar a direção. Segundo, Deus, Ele guia mesmo quando não entendemos. Deus, Ele nos guia mesmo quando não entendemos. Olha só o que diz Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. A gente não é capaz de pegar o celular. Olha a capacidade que a gente tem de confiar em um aplicativo que dá direção. É, não é? Todo mundo aqui tem. Quem usa esses negócios tem, confia. Pastor, o senhor confia? Sim, mas eu confio meio desconfiando, porque eu já trabalhei muito tempo nas ruas, então eu fico meio assim. Mas eu analiso tudo primeiro para depois seguir aquele caminho. Mas mesmo assim eu confio nele. Eu estou indo por um caminho que eu não sei qual é, mas eu quero chegar a um destino. E esse destino, quem vai me levar, me conduzir até lá, é o GPS. Eu acredito nele. Então, se nós somos capazes de acreditar nisso, por que nós não somos capazes de confiar integralmente em Deus? Porque Deus, Ele é aquele que criou tudo, que fez tudo e que pode tudo. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Pastor, mas o que significa isso? Eu já sou cristão. Nós não estamos falando de você já ter entregue a sua vida para Cristo, mas nós estamos falando de você ser 100% de Cristo. Você estar 100% confiante em Cristo. Você estar 100% em Cristo. Você viver 100% Cristo. Você ser um cristão verdadeiro. Você ser um espelho que reflete a imagem de Cristo. Onde você andar, onde você estiver, onde você for, você precisa ser um cristão verdadeiro. Então quando você entrega o teu caminho ao Senhor, você confia nele, Ele que vai fazer tudo por você. Você não vai precisar fazer nada. Certo que tem pessoas que elas querem fazer do seu jeito. Sim ou não?
Aí às vezes ela olha no mapa e ela, não, eu vou por aqui que vai dar no mesmo lugar. Sabe o que acontece? Quando chega lá, ela se depara com uma rua que é contramão. Aí ela tem que voltar todo aquele trajeto que ela fez por conta própria e seguir o caminho certo. Sabe que Deus ele quer dizer para nós nesta noite? Que enquanto você estiver na direção dele, enquanto você viver pela direção dele, você vai chegar no caminho, você vai chegar no lugar certo. E Ele vai te avisar dos problemas a qual você vai enfrentar. Você não vai estar livre dos problemas, mas você vai enfrentar. Mas Ele vai dizer para você, olha, não se preocupe, você vai se deparar com uma situação a qual não é uma situação boa, você vai enfrentar ela. Mas entenda, você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinha. Eu vou estar com você para direcionar você, para levar você até o destino a qual você e eu queremos chegar. Então Deus ele quer ser a tua direção hoje, meu irmão, minha irmã. Entrega o teu caminho a Ele e Ele vai fazer tudo na sua vida acontecer. Por quê? Porque às vezes Deus ele não explica, Ele apenas direciona. E obedecer sem entender é um nível muito profundo de fé. Ah, mas eu não estou entendendo. Mas quando você realmente, mesmo sem entender, e você confia, você obedece, você está vivendo um nível profundo de fé. Eu não sei, eu não estou entendendo nada, mas eu vou nesse negócio porque Deus está comigo. E sabe o que acontece? Ele manifesta a glória de Deus. Então entenda, tem gente aqui que está parada porque quer garantias, mas Deus está dizendo, dê o primeiro passo, eu cuido do resto. Tem pessoas que às vezes elas não querem trabalhar na igreja porque elas acham assim, ah, mas será que Deus vai fazer isso por mim quando eu começar a trabalhar? Meu irmão, dê o primeiro passo, comece a fazer, comece a ser, comece a andar, comece a trabalhar para Cristo, porque Ele é o melhor patrão que existe na face da terra. Aleluia. A direção de Deus, ela não elimina o desafio, mas garante o destino. Sabe por quê? Porque Ele vai transpondo barreiras, Ele vai te dando força. Ah, mas eu não consigo pular. Mas Deus Ele te impulsiona para você pular. A força vem dEle, Ele te dá força. Você só não pode desistir, você precisa continuar. Terceiro, Jesus Ele é o caminho. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando você está totalmente entregue a Cristo, você pode viver, você vai viver coisas extraordinárias. Não é apenas sobre receber uma orientação, é sobre seguir uma pessoa. Quando nós falamos isso evangelisticamente, quem não tem Jesus pode até avançar, mas não sabe para onde está indo. Então quem tem Jesus, ela avança e sabe para onde está indo. Sabe por quê? Porque quem não tem Jesus, ela está indo na direção que ela quer ir, mas ela não sabe se vai conseguir chegar lá. Agora quem tem Jesus, ela está indo no caminho, na direção que ela quer ir. Jesus está conduzindo ela pelo caminho, pela direção que ela quer ir, porque é a mesma direção e o caminho a qual Jesus ele quer levar ela, quer conduzir ela, e ela tem plena certeza que irá chegar lá. Glória a Deus. Então hoje o Espírito Santo, o que ele está fazendo hoje aqui com a gente? Ele está chamando todos aqueles que estão perdidos espiritualmente, confusos emocionalmente, cansados de decidir sozinhos. Jesus ele não aponta o caminho, Ele é o caminho. Talvez você esteja na igreja já há algum tempo,
Mas você precisa de um rumo, de uma direção. E deixar Ele fazer por você. Você precisa deixar Ele fazer. Você já imaginou uma mulher que ela é uma dona de casa? E o seu marido sai da porta para fora. E ela sabe que ele vai ou se embriagar ou se drogar. Aí quando ele volta para casa, ela começa a apontar o dedo na cara dele. Aí ela começa a falar um monte de coisas para eles que não vai resolver nada. O que significa isso? Ela está querendo resolver, seguir o caminho sozinha, querendo resolver o problema sozinha. Mas só que hoje Deus, Ele chama você para você se entregar para Ele 100% e deixar que Ele faça por você, que Ele liberte o teu marido, que Ele transforme a vida dele. Então, o que você precisa fazer? Se calar para o seu marido, mas continuar a tua conversa com Deus, continuar a tua intimidade com Deus. Entenda que quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus, você tem resposta. Quando você entrega o teu caminho a Deus, você vai estar seguro, porque Ele vai te conduzir até o local, até o lugar que Ele deseja e que você deseja chegar. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar o teu entendimento e entregar tudo nas mãos de Deus e deixar Deus fazer. Começa a ter intimidade com Deus. Fala: Jesus, faz alguma coisa nesse camarada aí, eu não aguento mais. Pega ele, Jesus, dá um susto nele. Pastor, mas eu posso fazer isso? Claro que pode. Você pode fazer sem problema. Você tem intimidade. Você tem intimidade de falar com o Pai o que você quiser e pedir para Ele o que você quiser. Eu estava lendo uma história que um pai, a filha dele casou e estava vivendo bem. Aí chegou um período da vida que ela começou, mesmo em tempos quentes, de muito calor, ela usava roupa que cobria o corpo todo. E ele começou a observar as atitudes dela, e toda vez, em todo momento, ele via ela com aquela roupa, porque um calor muito forte, e ela andando com aquelas roupas para cobrir o corpo. Aí ele foi conversar com a esposa dele, porque ele estava desconfiado de que o marido dela estava batendo na esposa, que era filha dele. Então ele era um pai protetor, que mesmo a filha se casando, estando debaixo da autoridade do seu marido, ele ainda continuava sendo o pai dela, a autoridade maior sobre ela. Então entenda que o pai protege, o pai guarda, o pai livra e o pai direciona. Aí ele foi conversar com a mulher, a esposa dele falou: não, sim, ele está batendo nela. Aí o que ele fez? Ele pegou, foi conversar com o genro dele, o esposo da filha, e o camarada falou que estava batendo nela assim, para ela obedecer, ela tinha que obedecer ele. Aí sabe o que ele fez? Amarrou esse homem, pegou um chicote e deu várias chicotadas nele. Só que isso foi para a justiça. E lá na justiça ele foi interrogado e perguntaram para ele o que havia acontecido, por que ele fez aquilo. Ele explicou tudo aquilo. E sabe o que aconteceu? Ele foi absolvido. Então entenda que Deus, Ele é aquele que nos protege. Por que eu estou contando essa história? Para você entender que o teu Pai, Deus, Ele é aquele que protege você.
E Ele é aquele que quer fazer o melhor pela tua vida. Se o teu marido está te causando algum problema, pastor, mas meu marido não me bate, mas ele bebe, e isso te ocasiona problema. Ele não bebe, mas ele se droga, então isto te ocasiona problema. E sabe que Deus, Ele quer fazer, o teu Pai, Ele quer tirar você desta situação, Ele quer mudar esta situação e te dar vitória, te dar paz. E o que você precisa fazer é entregar tudo nas mãos do Pai, porque o Pai, Ele está te observando. Você é filha, você é filho, e Ele está te observando. Ele já percebeu que você não está normal, que tem alguma coisa anormal em você. Ele já percebeu que você está andando meio triste, meio angustiado, meio angustiada. E Ele quer que você fale para Ele. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você traga para Ele o problema que você está enfrentando, a qual você está vivendo hoje, para Ele solucionar para você. Ele é um Deus do milagre. Então, se você está perdido espiritualmente, confuso emocionalmente, cansado de decidir sozinho, o Pai hoje, Ele te chama para você fazer um concerto com Ele, para que Ele venha te dar a direção. Ele quer te dar a direção. Ele quer fazer na sua vida tudo aquilo que você precisa. Por quê, irmãos? Porque a verdade, ela é simples e confrontadora, porque ela nos confronta. A verdade, ela nos confronta. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade nos confronta. Entenda que todo ser humano, ele está em um caminho. Só que precisa se autoanalisar. Todo ser humano precisa se autoanalisar. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho a qual eu vou tomar posse da minha vitória? Será que eu estou andando no caminho a qual irá me conduzir a eu colher, a eu desfrutar de tudo aquilo que Deus, Ele quer para mim? Porque olha só o que diz Provérbios 14, 12. Diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Então, a gente sabe que todas as pessoas, elas estão em um caminho. Só que precisa se analisar para ver se estão no caminho certo, se estão vivendo o caminho certo. Amém? Tá quente aqui, não tá? Tá ou não tá? Tá quantos graus aí? Tem certeza? Tem que fazer alguma coisa aí. Faz um milagre aí acontecer. Glória a Deus. Tá bom para vocês? O ambiente, o ar tá bom? Tá quente ou tá gelado? E por que eu estou suando aqui? É o quê? A unção. Então eu estou na bênção. Então entenda, irmãos, que Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Então, o que significa isso? Quando você está em um caminho sem Deus, este caminho, na sua visão, na sua mente, parece ser bom, mas ele está te conduzindo à morte. Por isso que Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando você está no caminho que é Jesus, você está caminhando para a vida, e a vida eterna, e também você está caminhando para desfrutar das bênçãos de Deus aqui na terra. Aleluia. Talvez você chegou até aqui, entenda, tentando decidir tudo sozinho,
vivendo do seu jeito, seguindo os conselhos errados, machucado por escolhas do passado. E o resultado foi o quê? Confusão, vazio, culpa ou distância de Deus. Mas entenda que hoje o Espírito Santo, ele está aqui dizendo para você que ainda há direção, ainda há caminho e ainda há salvação. Por quê? Porque Jesus, ele não veio ajustar o seu caminho, mas ele veio fazer o quê? Ele veio te dar um novo e vivo caminho. E você só precisa tomar uma decisão hoje na sua vida. Pastor, eu tô na igreja já faz tempo, mas você precisa de uma direção. Talvez você mesmo na igreja, você está tentando fazer tudo do seu jeito. Você está querendo fazer tudo da forma que você acha. Mas Jesus, ele está dizendo que ele veio hoje para te dar um novo e vivo caminho. Aleluia. Jesus, ele disse, João 14,6, eu sou o caminho. Então entenda que sem Jesus, a vida é como andar no escuro. Com Jesus, até o vale tem direção. Então tudo que você precisa tem direção. Glória a Deus. Agora entenda o que eu vou dizer aqui. Eu quero que você grave isso na sua memória, ou escreva, ou anote aí no seu celular. Porque olha só, a religião, ela aponta regras. Aleluia. A filosofia, ela aponta ideias. E pessoas, elas apontam opiniões. Mas Jesus, ele aponta a cruz e diz: vem comigo, porque eu vou te dar vida. Vem comigo, porque eu vou te dar o destino. Vem comigo, porque eu vou mudar a história. Vem comigo, porque eu vou realizar um milagre. Vem comigo, porque eu vou curar. Vem comigo, porque eu vou salvar. Vem comigo, porque eu vou entrar na tua casa. Vem comigo, porque eu vou trazer sobre a tua vida tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja, para você viver em paz. Ele é o caminho, ele é o verdadeiro e vivo caminho. E ele está hoje aqui para te dar direção, para te dar o caminho a qual você precisa. Aleluia. Ei, amará sorebe. E hoje, meu irmão, hoje é o dia da decisão. É o dia que você precisa tomar a decisão. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que entrarei e com ele cearei e ele comigo. Então aquele que quer te dar o destino, ele está batendo na porta hoje. Hoje, se você ouvir a voz significa o quê? Você tomar uma decisão na sua vida. Ouvir a voz significa o quê? Você se entregar de corpo, alma e espírito para Cristo. Ouvir a voz significa você entregar a sua vida 100% para Ele e deixar Ele te conduzir por este caminho novo, a qual Ele está preparando, a qual Ele tem preparado já para você. Aleluia. Então Ele diz: eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Ou seja, Jesus, Ele quer te dar tudo que você precisa. Jesus, Ele quer te levar onde você deseja chegar. Jesus, Ele quer te proteger, porque Ele é o teu Pai. Ele quer te guardar, Ele quer te livrar e Ele quer trazer do céu as promessas dEle sobre a tua vida. Aleluia. Ele é o Deus. Agora eu quero te chamar para um desafio, para uma decisão. Eu vou parar por aqui. Se você nunca aceitou Jesus, é o momento de você entregar sua vida para Ele. Se você parou, desistiu,
é uma noite para você voltar e entrar nesse caminho com Jesus, para Ele te conduzir ao lugar certo. Se você está fraco, desanimado, ou se você está pensando em desistir, hoje é a noite em que você precisa tomar uma decisão e vir até aqui para Jesus mudar a história da sua vida, para Ele te conduzir pelo caminho dEle, pelo caminho a qual Ele tem preparado já para você estar com Ele. Então hoje Ele te chama, Ele está batendo na tua porta hoje, na porta do teu coração, dos seus sentimentos, dos seus desejos, para você se entregar para Ele, para você viver para Ele, para você andar com Ele, para você ser dEle e Ele realizar na sua vida tudo aquilo que você deseja. Então vem, vamos louvor. Então vem hoje, toma uma decisão. Aleluia. Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus que faz. Glória a Deus. Apaga as luzes aí. Glória a Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Se coloca de pé. Pode vir, Jesus está te chamando hoje. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem
ouvir você, por favor. Glória a Deus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deus, Ele falou para mim de uma decisão que você precisa e quer tomar. Só que Ele está dizendo para mim que você tem medo. Mas Deus, Ele fala para você não temer, não ter medo, porque é chegado o tempo da honra, é chegado o tempo de você crescer espiritualmente. Sabe o que eu estou vendo agora sobre você? Notas musicais descendo sobre a tua cabeça. Deus, Ele quer te usar no louvor. Deus, Ele quer que você coloque tudo que está dentro de você para fora, porque Ele te deu, Ele derramou sobre a tua vida uma unção. Eu vejo uma unção renovada, uma unção nova sobre a tua cabeça. E Ele fala assim que hoje é o tempo que Ele te dá um destino novo. Ele te dá um destino a qual você sempre quis, porque Deus, Ele é o Deus da tua vitória, Ele é o Deus da honra para a sua vida hoje. E Ele fala, só tome essa decisão. Fique aqui que eu vou orar por você, tá bom? Aleluia. Cadê as pessoas que precisam de um vivo e novo caminho? A decisão é sua, meu irmão. A decisão é sua. Jesus quer fazer na sua vida um milagre. Vem aqui, moço. Dá um toque nela aí. Vem aqui. Deixa o céu descer. Enquanto você não quer vir, Deus está chamando as pessoas. Sabe o que Jesus está dizendo para mim? Que Ele tem algo especial preparado para a tua vida espiritual. Eu estou olhando para você e eu estou vendo você. É como se você estivesse dentro de uma sala de aula, mas é dentro de uma sala de aula de uma igreja. Você dando aula para adolescente, para jovem. Deus, Ele te escolheu para uma obra. Eu não sei como é a igreja que você congrega, eu não sei como é lá, mas é como se você se sente lá um peixe fora da água. E Jesus, Ele fala que hoje Ele está te dando um destino, e você só precisa tomar uma decisão, a qual Ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai te levantar de uma forma extraordinária. E eu vejo você ensinando meninas acerca de adoração, como adorar, como se entregar para Deus em adoração. Eu vejo você pegando um caderno, eu vejo um caderno de capa dura, são cores mescladas nesse caderno, nessa capa, mas você escreveu muitas coisas lá, e eu vejo você pegando esse caderno e você ensinando muitas jovens, muitas adolescentes, acerca de adoração, acerca de entrega. E o Senhor, Ele fala que hoje Ele manifesta o poder dEle sobre a tua vida. Ele calava suri, ele barana namarado mas deba choro como rode blevi sinana manara barode bawerdi. Maraba choro como andara banderi ochebelia. Shebere kamala barode vosso morondo bondiara. Leva waratoko shere bendere. Ah, we step. Grupo bom dia barabanda recebe poder, seja renovado, seja cheia. Recebe fogo do céu. Eu imparto sobre a tua vida agora. Eu imparto sobre a tua vida o que está sobre mim: sabedoria, inteligência, direcionamento do Espírito Santo. Recebe. É o
Recebe uma nova unção esta noite. Rapa, rapa, rapa. Rica lava xereberebe. Rica lava ndoro. Eba, parapa, ndoro. Ia. Ai, bereba, ndoro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe novas línguas agora. Rapa, 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 ndoro. Recebe autoridade. Recebe autoridade agora sobre o louvor, sobre a música. Recebe autoridade. Em nome de Jesus. Jesus vai te dar algo hoje que você já vem pedindo há algum tempo. Eu vejo 6 meses você pedindo para Deus algo para a tua vida espiritual. Eu vejo você falando com Deus, você orando e você dizendo: Senhor, eu quero falar uma língua diferente. Eu quero sentir algo diferente. Eu quero sentir a mesma coisa que o meu pastor e a minha pastora sente quando eles estão envolvidos no Espírito. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai derramar sobre você uma glória. Ricalabacheque marandoyamara. Diemendere calabasuderebe choviaste. Kiebawandarabato telebereke noramandio. Aburi ande chobisiki bewadori di blaivo diande. Rabakalabanchuri que leve show de faue. De peva de puie blevareka stoka mawarabada. Labantoria seke merebanda baradoya vadiancho. Wixtero rawidi blemendo rilis busquem. Rebacuo rabalete rebanchuri que deve dorida. Recebe agora novas línguas. Em nome de Jesus. Recebe poder. Recebe poder, recebe poder. Recebe poder. Cacaparabado. Recebe fogo. Debabaracabara. Recebe agora. Rebachoroboro lava. Iebereba xereque. Alado. Iebereba torobo. Lebexere barada baraba. Recebe poder, recebe aí a autoridade, recebe unção, amará, e que barato bolsa, e que machoro bolsa, se manifestará.
teclado. Deus, Ele fala para mim que você vai começar a viver uma nova temporada hoje, a partir de hoje, na sua vida. O Senhor, Ele fala assim que Ele tem contemplado, eu vejo 6 meses da sua vida, 6 meses atrás até hoje, e o Espírito Santo, Ele tem contemplado o teu coração, e Ele manda dizer que hoje você vai passar a viver uma nova temporada na presença dEle. O Senhor, Ele fala de uma mudança, Ele fala de uma grande transformação para a sua vida, em todas as áreas dela. E o Senhor, Ele vai te dar uma direção. Eu vejo uma direção do Espírito Santo. Eu não sei qual é o curso que você está fazendo, mas Jesus, Ele fala de uma faculdade, mas Jesus, Ele fala de uma dúvida também, mas Ele fala assim, ó, que hoje Ele está trazendo você para uma nova temporada, e Ele vai te dar a direção que você precisa. Glória a Deus, amém? Palmas para Ele, glória a Deus. Podem sentar, por favor. Jesus é bom, sim ou não? Ele nos dá a vitória. Esse rapaz aqui, ó, na minha direção, de camiseta rosa, se põe de pé, por favor. Você toca algum instrumento? Nunca tocou? Tem vontade também não? Hã? Nunca quis. Mas eu vejo como se o Espírito Santo, ó, ele te envolvendo e ele te levando para a música, porque está despertando hoje dentro de você um interesse para a música. Então se prepare, porque é um tempo novo de Deus para a tua vida. Eu vejo como se uma porta se abrindo hoje para você, você passando por esta porta, e Deus, Ele trazendo bênção sobre a tua vida financeira. Ele fala que Ele vai começar a mudar a tua vida financeira hoje. Jesus, Ele está entrando na tua vida em todas as áreas. Deus está fazendo hoje uma coisa nova em teu favor. É um tempo de viver o novo de Deus. Amém? Jesus é bom. Sim ou não? Glória a Deus.